vai ter um QR Code, ela vai receber um cartãozinho, ela vai clicar, vai para essa plataforma, não tem pegadinha nenhuma, cara, não é nada para ter de lucro, nada, 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 zero. Eu falo isso porque tem gente que tem um pouco de dificuldade, pensa que, não, agora é a pegadinha. Não, é para que a pessoa de verdade, ela alcance a maturidade cristã, que ela continue caminhando e que não seja só o dia difícil. Porque, cara, o dia difícil, ele nos aproxima de Jesus, mas o dia bom também nos afasta. Então, às vezes, o cara precisa de algo, Deus responde, acontece o milagre, só que daí o milagre vem e o cara esquece no outro dia de novo, entendeu? Então a ideia é que a pessoa continue uma caminhada. Então hoje eu não busco mais Jesus só porque meu filho está doente. Hoje eu busco o Senhor porque eu dependo dele. Eu dependo dele para viver, eu dependo dele para tudo. É o meu norte de caminhada. Para decisões mais simples, as decisões mais profundas, eu pergunto tudo. Eu oro sobre, entende? Então não é um contato, um mero contato. Não, é uma caminhada, cara. Essa é a loucura do evangelho. Te dá a oportunidade de ter Cristo contigo, caminhando com você. E para mim, cara, isso se resume de uma certa forma simplória a uma caminhada com Jesus, sabe? É um fortalecimento diário, é uma perspectiva diferente sobre tudo, a forma de tratar, a empatia. Isso quando Jesus entra de verdade, né? Porque também tem muita gente que fala, eu sou cristão, mas não manifesta os princípios do evangelho, não tem amor na fala, não tem amor na prática, né? Que é triste, né? E dá pra um cara manifestar esse amor aí sem saber? Por exemplo, pô, sei lá, nunca fui numa igreja, nunca ouvi um evangelista e tal, mas o cara é bom. Cara, vamos lá. O ser humano por si só, ele é mau. A gente precisa de Deus. A nossa natureza não é boa. O fundo não é. Porque até aquilo que a gente faz de bom, às vezes a gente faz com a intenção errada. Sabe? Então, por exemplo, tem uma parábola, que é a parábola do filho pródigo. Vocês já devem ter ouvido alguma vez na vida, né? É uma parábola bem, bem corriqueira do evangelho. Que fala do filho que foi embora. Pediu a herança do pai e foi embora. Na mesma parábola, fala do filho que ficou em casa. E o filho que ficou em casa obedecia o pai. Tem um livro do Tim Keller, que é o Deus Pródigo, que fala bem claro sobre o filho velho, o irmão mais velho que ficou em casa. E, cara, o que o filho mais velho fala pro pai? Ele diz, porque quando o filho mais novo volta, né, ele pede a herança, tem festa e tal, ele diz, pai, eu nunca te desobedeci. Então, a princípio, ele é um cara extraordinário. Eu nunca te desobedeci. E tu nunca me desse nenhuma cabrita. O que ele tá dizendo? Eu pensava que por obedecer eu tinha direito de tomar as decisões por ti. É isso que ele está querendo dizer. Entende? Então, o que obedece pelas razões erradas não muda nada. No sentido de que quando é só Deus que pode transformar de verdade a natureza do nosso coração. Entendeu? Então, o homem por si só, cara, a gente é mau. A história bíblica diz isso. A gente começa lá no princípio. O erro, entende? Então a gente precisa, cara, precisa do Senhor. E aí você também se responsabiliza muito mais. Por exemplo, eu vou falar pra vocês, eu tô aqui hoje, né? Tem gente orando por mim. Eu orei ontem, eu fui ter o meu momento com o Senhor, eu orei e falei, Senhor, me dá sabedoria do que eu vou falar, guia o meu coração. Falei algumas coisas pro Senhor sobre isso, sobre esse nosso momento. Por quê? Porque o que eu faço aqui repercute ou de maneira positiva ou de maneira negativa. Por quê? Porque não é o Dave. A minha mensagem que eu carrego é muito mais importante do que eu. É muito superior a mim. Entende? Então, como eu carrego uma mensagem e eu sou conhecido pela mensagem que carrego e não pelo nome ou pela imagem, mas pelo que eu carrego, eu tenho que ter muita responsabilidade por isso. Então, por isso que eu digo, o evangelho, cara, ele transforma de verdade quando você permite que ele entre também de verdade no teu coração. Tu conhece o Jordan Peterson? Jordan Peterson, já ouvi falar. Esse foi o cara que acho que teve meio que o trabalho que você representa pra muita galera. Foi o cara que me mostrou o caminho pra eu ter uma transformação ao ponto de eu acreditar em Deus. Porque a minha origem, meu background, minha mãe é espírita, né? Então eu ia no centro espírita quando era mais moleque, mas parei. E depois que eu parei, eu virei... Sabe aqueles ateus revoltados? Odeia o universo e a vida e acha que tudo é injusto e não sei o quê. E eu fiquei com essa mentalidade durante muito tempo. Por quê? O que desencadeou? Foi alguma coisa ruim que aconteceu? Olha, a minha infância não foi
das melhores, assim, entendeu? Então, eu sempre tive muitas coisas que eu tive que lidar e eu achava a vida bem injusta. E Em algum momento você culpou Deus por tudo ou quis que não existisse? eu não conseguia acreditar que ele existisse, entendeu? Eu achava que a realidade era tão perversa que a existência de um Deus é meio improvável, entendeu? Só que, com o tempo, eu fui... Sei lá, eu saí daquela situação merda que eu tava e consegui respirar um pouco, mas mesmo assim eu não acreditava, entendeu? E aí, eu caí de novo. Fui pra uma situação merda de novo, entendeu? E aí foi nesse momento que eu tive um pouco dessa transformação. E eu atribuo essa transformação a eu ter conseguido sair dessa segunda vez desse buraco que eu tinha me metido, entendeu? E foi o Jordan Peterson que meio que me apresentou a lógica pelo qual eu acredito hoje em Deus. Porque pra mim era muito difícil acreditar em Deus. É aquela questão, você pode até sentir que ele existe, mas precisa na sua mente um caminho racional para você entender como que ele pode existir tanto sofrimento ao mesmo tempo. Como que você pode acreditar que existe um propósito e um bem maior quando você olha para uma terra cheia de gente perversa e de injustiças e maldades. É difícil acreditar, entendeu? A minha perspectiva de análise sobre isso é o contrário. Por haver tanta perversidade, é que existe necessidade de existência de um Deus. Para equilibrar, para mudar as coisas. A necessidade com certeza se prova aí. Mas aí, beleza, a necessidade. Mas a perversidade desse sistema, ele é justamente pela maldade do nosso coração sem o Senhor com a gente. Entendeu? Então, se você olha, por exemplo, todos os problemas que geram todas essas injustiças e calamidades do mundo, elas não foram geradas por Deus. Foram geradas por homens sem Deus. Entendeu? Então, é dessa perspectiva que eu analiso.